Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? O seu canal Informativo News, última edição, que agora a gente vai para o Evangelho daqui a pouco, né? Eu queria passar para vocês uma informação. Você sabe por que que o Brasil está nessa situação? O dito cujo, nove dedo, né? Presidente, ele querendo de qualquer jeito, né? Implantar no Brasil, né? Implantar no Brasil a lei da China, tá? Lá na China, para quem não conhece, na China é uma ditadura, tá? O japonês lá, o chinês lá, Xi Jinping lá, tá? Ele é Xi Jinping, tá? Para mim, nem me interessa o nome dele, entendeu? O que que eles lá na China é tudo chinês, é tudo ditadura, tá? Então, o que que tinha o dito cujo dele querer implantar a lei da China aqui no Brasil. O Brasil nunca vai ser uma China. O povo brasileiro, se revoltar, se a justiça não for feita, vai lá, tira ele no tapa lá de dentro, entendeu? Porque é um absurdo o que está acontecendo. Acompanhe essa matéria da Revista Oeste e depois vocês tiram a conclusão de vocês. Ele queria fazer tudo em silêncio. Ele queria implantar no Brasil a lei da China, tá? Uma ditadura aqui no Brasil, tá? Uma ditadura. Tá querendo implantar ainda, tá? Mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo. O povo brasileiro não vai aceitar. O povo brasileiro não vai aceitar isso aí. Acompanhe a matéria para vocês verem. Muito mais do que isso, né? Os reflexos dessa atitude de Janja na China entre o ditador chinês Xi Jinping e a delegação brasileira durante uma reunião. Integrantes da comitiva brasileira, no meio deles, né, pediu a palavra para falar de efeitos nocivos da rede social chinesa TikTok. Em seu discurso, ela afirmou que o algoritmo da rede favorece o avanço da extrema-direita no Brasil. Em seguida, o ditador chinês responde que o Brasil tem legitimidade, para regular ou até banir a plataforma se quiser. O encontro não previa espaço para discursos, o que causou desentendimento dentro da própria comitiva brasileira. Ai, 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 Silvio, e agora? O que você conta pra gente sobre isso? Eu fico assim, sem palavras, que falta de senso, de se colocar no próprio lugar. Como é possível algo assim? E no meu caso, eu ainda tenho que tomar cuidado, porque qualquer coisa dita sobre a Janja, ela e o PT acusam misoginia. Dizem que é machismo, por causa da figura dela. Mas, olha, é um constrangimento absurdo, é de uma deselegância, concordo absolutamente com esse tema. É muito inconveniente, talvez seja a palavra. A Janja é uma figura inconveniente para o país. Ela não representa o Brasil, ela não tem cargo nenhum, ela é mulher do presidente. Ela não guarda nenhuma descrição, ela não tem nenhuma reserva, não se sente minimamente embaraçada para fazer um discurso na China, sem ser chamada para falar no meio de uma reunião com o ditador chinês, com o presidente da China, sem ter combinado nada com ninguém. Isso, do ponto de vista diplomático e diplomacia, é uma daquelas gavetas dentro de um governo onde se guarda o maior cuidado possível para não gerar justamente nenhum desconforto, nenhum incidente diplomático, para isso não ter prejuízo para a imagem do Brasil, para os negócios do Brasil. E aí a Janja não pensa em nada. E não é a primeira vez que ela causa esse tipo de situação. Ela referiu-se ao Elon Musk uma vez com palavrões, sendo que ele é um auxiliar do presidente e dono de uma das maiores plataformas de redes sociais do mundo. Ela, numa época em que o Rio Grande do Sul foi assolado pela tragédia das chuvas, ela desceu fazendo dancinha na Índia. Ela salta na frente do presidente do Força Aérea 1, ela salta na frente, desce na escada antes para ser cumprimentada primeiro. Ela se infiltra em fotografias oficiais. Então é tudo muito ruim, é tudo muito embaraçoso. Eu acho que esses são os adjetivos que possíveis de colocar aqui em relação
a Janja. E por fim, também vamos lembrar o seguinte, o Lula, aparentemente hoje pela manhã, já saiu em defesa dela, é claro, é evidente, e disse que foi ele que teria tomado a iniciativa de tratar do tema TikTok. Mas vamos lá, convenhamos. Então quer dizer que essa gigantesca carreta, excursão que foi a China com 220 pessoas a um custo absurdo, vocês estavam falando sobre o tamanho do rombo do INSS e as pessoas prejudicadas, pessoas que ganham muito pouco, está faltando dinheiro para fechar o mês, no supermercado, na farmácia, e eles foram gastar dinheiro numa comitiva gigantesca. Para o quê, no final? Para pedir ajuda da China sobre como censurar as redes sociais no Brasil. É como se falasse, senhor presidente chinês, por favor, censure o TikTok no Brasil, porque a gente não quer mais vídeo de Nicolas, a gente não quer mais a direita presente nas redes sociais, ajudem a gente a calar os brasileiros. Falou assim, né? Eu pedi apenas para o Xi Jinping mandar uma pessoa de confiança dele para o Brasil. Queremos pessoas de confiança nossa, não é, Marina? Não, inacreditável. Eu queria até colocar o vídeo aqui, se permitir, Silvio, em que ele fala isso, né? Eu pedi para que ele mandasse uma pessoa de confiança dele, para ajudar a gente a ver como é que censura as redes sociais. Ele tem a cara de pau de dizer isso assim na lata, né? Ele vai defender a Janja e revela a sua verdadeira intenção, que sabemos que é a grande intenção do Lula e do STF, que é de fato censurar as redes sociais. Mas vamos ouvir ele falar, porque nada se compara, né? Tem o vídeo aqui, ó. Só vendo para crer. Gostaria de pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Você sabe, primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa, que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Pois é, Silvio, a gente tem que ouvir da boca dele, né? Porque é inacreditável. Eu pedi para o Xi Jinping mandar uma pessoa de confiança dele para a gente discutir a questão das redes sociais. E aí ele fala principalmente do TikTok. Assim, outra coisa, né? Lembrando que os Estados Unidos falou em banir o TikTok, pelo contrário, porque sabem muito bem que é comandado pelo Partido Comunista Chinês. Todo mundo sabe que tem muito mais ali publicações e apologia, e que o que ocorre ali é muito mais da esquerda, né, do que da direita. Então, eles invertem tudo. Inacreditável. E ele confessa isso. Ô, Silvio e Marina, também destaque para o seguinte que eu achei sensacional. Alguém teve a pachorra de contar para alguém uma pergunta que era para ser feita escondida. Eu não queria, era por debaixo dos panos que era para acontecer. E parecia um irmão mais velho defendendo, ou um namorado mesmo, né? Não, fui eu que perguntei, joga aqui para mim, deixa ela. Coitada, já apanha demais, né?
E a caça ao mensageiro, né? Vamos matar o mensageiro. A mensagem não importa. É como o carteiro, fazendo uma analogia à figura do carteiro. Ele chega com um pacote, uma encomenda, entrega, e você fala, não, eu não gosto do que tem aqui dentro, eu vou matar o mensageiro. Então o problema é quem contou para a imprensa. Em que mundo esse presidente analógico vive? E em pensar que as coisas não vazam numa comitiva tão grande como essa. Ele mesmo citou 2 senadores, um deles o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que eu não sei o que está fazendo lá na China, tem muito trabalho para fazer em Brasília. Se ele está incomodado com o tamanho das pessoas que sentam à mesa, com o tamanho da mesa, não leve tanta gente. O Brasil agradece, vai sair mais barato para nós, pagadores de impostos, se a comitiva for pequena. Se couber só num avião, por exemplo, porque normalmente eles têm viajado com 2 aviões. A Janja vai na frente, na precursora, fazer o que não se sabe, gastar dinheiro. Ela vai uma semana antes. Então é um absurdo. E a questão crucial é a mensagem. Ele quer que a China ajude o governo dele, de alguma forma, não sabemos como, a censurar brasileiros, para que isso possa interferir no processo eleitoral do ano que vem. Ele quer calar a direita, que domina, sim, é verdade, domina os debates numa plataforma livre, porque a maioria da população brasileira gosta da liberdade, é de direita, mais liberal, mais conservadora, não sei, mas os valores partem daí. A esquerda não é a maioria. Se a esquerda fosse maioria, o PT não teria 252 prefeitos. O PDT, que a gente falava aqui, não teria 151. O governo dele não teria só 130 deputados numa base parlamentar frágil na Câmara. Eu arriscaria dizer, Adri, o seguinte: ainda teremos uma tentativa de calar as redes sociais, de mordaça mesmo, de censurar até o processo eleitoral de 2026. Se partirá do Supremo Tribunal Federal, não sei, mas a chance é grande dentro desta gestão Luiz Roberto Barroso, porque o Barroso vai sair da presidência do STF e vai passar o bastão para o Edson Fachin. Não acredito que o Fachin conduziria isso, mas que é um desejo dessa primeira turma majoritária do STF e que o Barroso joga junto com essa turma, eu não tenho nenhuma dúvida. Então eu acho que eles vão tentar. Ali você tem Alexandre de Moraes, você tem Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, que com raros nuances acaba fazendo o jogo da maioria, e Luiz Roberto Barroso. Gilmar Mendes, que é o decano, tenta manter alguma distância de determinadas decisões, mas não do debate. Ele já disse a posição dele que é favorável. Então você tem uma maioria já construída. Então eu acredito que possa vir do Supremo. Ou o governo, por meio do executivo, vai tentar alguma manobra no legislativo. É mais difícil, porque à medida em que se avizinha o calendário eleitoral, esses partidos todos dessa base dele, fictícia, frágil, mas que estão lá, né? O próprio, você citou o Ciro Nogueira, e aí tivemos essa fusão do PP com a União Brasil, formando uma placa tectônica dentro da Câmara, né? Porque é gigantesca a base desses 2 partidos, a base de prefeitos, são 1.400 prefeitos juntos, governadores. Então, eu acho que eles vão desembarcar, mas alguma tentativa virá. Do contrário, talvez ele vá à China novamente, continuar implorando para o amigo dele, para ver se dá um jeito de censurar pelo menos o TikTok. Não tem limites, mas você tem toda a razão. E as eleições agora já estão bem mais perto, realmente, né? E se tinha alguma dúvida da intenção desse governo de Lula de censurar redes, mídias, agora está bem claro, explícito, e tem a ver, sim, você tem razão, com a eleição, claro, do ano que vem. Agora, o comportamento de Janja é perigoso para o Brasil. E se Xi Jinping fica bravo, se sente desrespeitado, resolve retaliar o Brasil, ou tem uma consequência mais séria ali, num evento super delicado imagina, que nem ministros, nem o próprio Lula estava abrindo a boca, ela me vai querer falar de um assunto espinhoso como esse, de qualquer forma, inacreditável. E não para por aí, né? Paula Camacho, por favor, traga a cereja do bolo, porque a gente merece um pouco de diversão também, além do sofrimento. Silvio, você já imaginou alguma vez na sua vida que você ia sentir falta da Dona Marisa?
Por essa você não esperava, né, Silvio? Porque, ó, além desse vexame que a dona Esbanja fez a gente passar, ela foi lá homenagear o filme Ainda Estou Aqui, e no meio dessa homenagem no filme, ela também homenageou a ex-presidenta Dilma Rousseff, né? E nessa homenagem, o que ela pediu? Ela pediu uma salva de palmas para a ex-presidenta Dilma Rousseff. O que você acha disso? Tem um vídeo, hein? Tem um vídeo, vamos ver o vídeo. De Ainda Estou Aqui. Na China, né? Ou seja, imagina explicar para os governo chinês o vídeo que fala sobre ditadura, né? Deve ter comovido muito, né? O Xi Jinping. Enfim, Janja participou de alguns eventos paralelamente, né? E dentre um desses eventos a gente tenta colocar de novo no ponto certo, mas o Silvio pode comentar primeiro pra gente, então, como que foi, Paula, exatamente? Ela foi pedir uma salva de palmas ali. Ela que já esbarrou no português quantas vezes? A gente consegue lembrar aqui da faraona, do abrido. Cidadões, como que é? cidadões, e ela falou problema. Olha, não tem graça, hein? Problema, verdade. Irresponsável. Quer dizer, não é zoar uma pessoa que é ignorante, é só porque é uma primeira-dama que não fala nem o português, quando foi falar inglês, soltou um palavrão contra Elon Musk. O que tudo isso vai causando de reflexos em relações internacionais, além da nossa tristeza interna aqui no Brasil? Vergonha, né? Shame, né? Que coisa horrorosa. Bom, o apreço à língua pátria nunca foi o forte da esquerda, do PT, mas de fato temos uma coletânea da senhora Janja da Silva. Olha, eu estava ontem assistindo a esse trecho da fala dela, em que ela quer homenagear a Dilma Rousseff com um filme que tem sido usado exaustivamente de forma política pela esquerda. Você pode gostar ou não do filme, é uma questão particular, é como gosto musical, cada um tem o seu, mas temos um ponto aqui, relacionar a Dilma Rousseff ao filme. A Dilma Rousseff foi integrante de um grupo chamado Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, a VAR Palmares. Esse grupo, por exemplo, é o grupo que assaltou o cofre do Adhemar de Barros, 2,5 milhões de dólares tinham lá. Tem uma passagem recente na revista Piauí sobre a figura da Dilma, da época dela de guerrilheira, urbana, e ela descreve ali na Piauí como ela e uma companheira de armas esconderam fuzis leves que eram utilizados por mulheres e explosivos plásticos para fazer essa ação criminosa. A Dilma e o movimento dela, eles integraram a hora mais escura do ponto de vista de guerrilha urbana, que coincide também com a ALN do senhor Carlos Marighella, Aliança Libertadora Nacional, que coincide com o sequestro do Charles Elbrick, embaixador americano, em 1969, que tinha lá o companheiro Fernando Gabeira, por exemplo, que hoje está sentado no estúdio da Rede Globo. Então, relacionar pessoas que usavam armas de verdade, não estilingues e batom, pessoas que usavam armas de verdade, que sequestraram, que assassinaram, e fazer disso algo romanceado, ficar vendendo como um romance dos anos de chumbo. Não estou aqui elogiando nenhum tipo de período nefasto, porque teve tortura, sim, teve cerceamento de liberdade, sim, teve o AI-5, sim, aquele 13 de dezembro de 1968, inesquecível, claro que teve. Mas esse romantismo da esquerda é absurdo. Eu ouvia vocês desde o começo do programa, André. Vocês estavam falando do Pepe Mujica, por exemplo. O movimento deles, os Tupamaros, eles foram guerrilheiros urbanos. Então, é tudo... E o que não falta, se você entrar nas redes sociais neste momento, é um pessoal enaltecendo. Tem uma fotinho do Mujica, do Fusquinha. É tudo... Eu acho isso uma agenda que não cola mais, principalmente para essas novas gerações. Talvez alguns poucos universitários de cursos de humanas que ainda usam camiseta do Che Guevara, mas o mundo mudou. E a Janja, de fato, ela é parte dessa agenda internacional péssima que você se referia. Acho que o Brasil vai ter de passar uma borracha
nessa diplomacia lulista que tem figuras como o Celso Amorim, o próprio presidente, vai ter que passar uma borracha bem grande a partir de janeiro de 2027. Porque que desastre, tá difícil.